Boa noite. O Sistema Santa Cecília de Comunicação mantém a tradição e realiza agora o primeiro debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Com esta iniciativa, a Santa Cecília TV e o Santa Portal dão sua contribuição para uma eleição justa e democrática no Santos Futebol Clube. Os candidatos terão aqui um espaço aberto para falar sobre seus planos e metas para o triênio 2018-2020. Você pode acompanhar o debate ao vivo pela Santa Cecília TV, pela fanpage do Santa Portal no Facebook e também pela página DNA Santista também no Facebook. Estão aqui representadas as chapas Santástica União, que tem Andrés Rueda como candidato a presidente e Renato Quaresma como vice. A chapa O Santos que Queremos tem Nabil Casnadar como candidato a presidente e Fábio Pierre como vice. A Santos Gigante tem Modesto Roma Júnior como candidato a presidente e César Conforte como vice. O movimento Somos Todos Santos tem José Carlos Pérez como candidato a presidente e Orlando Rolo como vice. Todas as regras foram previamente aprovadas por todos os coordenadores das chapas. Vamos ver como será então este primeiro bloco. Será definida por sorteio prévio a ordem de manifestação de cada um dos candidatos, que terão o tempo de 2 minutos para apresentarem suas considerações iniciais. Quaisquer dúvidas ou considerações sobre regras ou andamento deste encontro vão ser decididas pelo diretor jurídico do debate, Dr. Marcelo Henrique Veronês, a quem já agradecemos a presença. Vamos então, nesse primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações iniciais. Vale lembrar que a ordem estabelecida neste bloco será invertida no bloco final. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato. Dr. Marcelo Henrique, por favor. Nabil Casnadar. Candidato, 2 minutos, por favor. Obrigado. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria, antes de mais nada, convidar os candidatos que nós temos que pensar no planejamento do Santos. Então, independente do resultado que teremos nas urnas do dia 9, queria que todos sentassem à mesa para pensar num técnico para o próximo ano do Santos. Porque o Santos precisa de um planejamento, então eu convido a todos aqui, os candidatos, a quem sabe nós podemos sentar para definirmos isso. Bom, meu nome é Nabil, eu sou candidato da chapa O Santos que Queremos. Tenho 57 anos de idade, tenho 33 anos de sócio, sou remido, sou casado com 2 filhas, venho do mundo empresarial, sempre trabalhei com gestões empresariais de marcas internacionais. Eu acredito e sei que o Santos Futebol Clube é uma marca internacional, é a mais forte, que caberá a mim cuidar, caso eleito, e se Deus quiser seremos. Então eu estou aqui para propor ao Santos que confie na gente, que dê a chance para o Santos que queremos. Estamos propondo um choque de gestão totalmente moderno. Estamos com uma equipe amplamente divulgada por todos, com o Celso Loduca, com Amir Somoge, com Walter Schalka, Celso Jatene. Então, eu conto com a confiança de você, associado, de você, torcedor, para a gente levantar este gigante que está adormecido, esse nosso Santos Futebol Clube, esse nosso Santos que é apaixonante, que a gente aprendeu a gostar desde o tempo, no meu caso, aos 8 anos que meu pai veio de fora. Eu fui com 8 anos ver o Santos Futebol Clube jogar no Morumbi, com aquela camisa branca maravilhosa, com aquele camisa 10 excepcional. E a partir daquele momento me tornei um apaixonado pelo clube. Em 74 entrei para a torcida jovem do Santos Futebol Clube, percorri o Brasil inteiro e muitas vezes arrumamos muitas confusões, mas foi tudo muito gostoso na época e hoje nós somos um empresário e comandante de marcas internacionais. Tempo esgotado, candidato. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ao próximo sorteio. José Carlos Pérez. 2 minutos, candidato. Boa noite a todos. Meu nome é José Carlos Pérez. Eu sou da chapa Somos Todos Santos, uma chapa de coalizão que reúne 3 grupos, que é o meu grupo, José Carlos Pérez, o grupo do Orlando Rolo e o grupo do Odir Cunha. Nós temos, os 3 temos um projeto para o Santos. Na última eleição eu fiquei em 2º lugar da eleição, perdi por 182 votos.
e na escolha de quem seria candidato nesta eleição, os meus companheiros votaram em mim, até porque fui o segundo colocado, eles acharam que deveria sair. O Santos pede socorro, eu acho que o Santos tem que pensar na sua dívida monstruosa, o Santos tem que pensar na transparência, o Santos tem que pensar, respeitar os seus parceiros e não ter mais essa história de cada dia tem uma notícia ruim do clube, o Santos precisa melhorar sua marca, nós estamos preocupados com tudo isso. Esse grupo de coalizão, ele está forte, nós temos um objetivo e nós vamos seguir esse objetivo até o final. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou pela união de todas as chapas. E desde já eu tenho um compromisso público aqui com vocês, que se eleito for, ter um indicado de cada chapa para a gente fazer um comitê de gestão forte, com regras determinadas, com regulamento interno que não tem hoje, e todo mundo pensando no Santos Futebol Clube. Porque sem essa união não teremos um clube grande nos próximos anos, né? Temos que pensar nessa dívida, zerar essa dívida dentro do possível, trabalhar para ter receita, jogar em São Paulo, jogar em Santos, jogar no Brasil inteiro. O Santos tem que buscar receita. É a única saída dele para a situação difícil que ele se encontra. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Andrés Rueda. 2 minutos, candidato. Boa noite a todos. Sou o Andrés Rueda, 61 anos, casado, formação profissional em toda a minha vida em tecnologia e administração de empresas. Minha relação com o Santos Futebol Clube está desde 2002. Eu estou no 3º mandato como conselheiro eleito e por 8 meses participei do comitê de gestão da atual administração do clube. Eu sou candidato que representa a Chapa 3 da Fantástica União, que é um grupo formado por várias vertentes políticas do clube, todas de oposição, unidas por princípios de transparência, honestidade, credibilidade e democracia. Eu sou o candidato que fui eleito pelos grupos para representá-los e dessa maneira estamos aqui. Lembro aos senhores que, na verdade, o clube não tem um presidente. O que os sócios vão escolher agora é o presidente do comitê de gestão, que de forma consensual deve tomar as decisões do clube. Isso reza no nosso estatuto e muitas vezes isso não vem acontecendo. Um ponto fundamental que na nossa gestão a gente pretende restabelecer é voltar ao sentido que o sócio é o verdadeiro dono do clube. Isso vem sendo esquecido, o nosso sócio vem sendo muito maltratado, ele tem problemas para pagar simplesmente um boleto, pagar sua mensalidade, entrar no estádio, catraca com problema, comprar material do clube, e a gente tem que resgatar novamente essa relação do sócio com o clube. É isso que a nossa gestão se propõe a fazer e contamos com todos nesse sentido. Obrigado, candidato. Por eliminação, próximo Modesto candidato. Roma Júnior. Modesto Roma Júnior. Por favor, 2 minutos, candidato. Muito boa noite Irineu, boa noite Pérez, Andrés, Nabil, boa noite sócios do Santos Futebol Clube. É muito bom a gente poder estar aqui para debater, para tentar viver a democracia que nós sempre queremos. Em 2003, quando o Marcelo Teixeira era presidente do Santos, o Santos foi o primeiro clube a ter eleição direta para presidente. E hoje, por iniciativa também do presidente Marcelo Teixeira, nós estamos aqui para debater com abertura o futuro do Santos Futebol Clube. O sonho de todo santista, o nosso sonho, é ter um Santos forte, um Santos gigante. Nós temos que montar um time forte. Por que você não montou até agora? Montamos sim.
somos 2 vezes campeões paulista, somos vice-campeão da Copa do Brasil, somos vice-campeão brasileiro e estamos disputando o 2º lugar. Estamos de novo na Libertadores. Mas pagamos primeiro as dívidas. Ouvi falar em pagamento de dívida, passamos 3 anos pagando as dívidas que nos foram deixadas pela gestão anterior. Agora é fazer um time forte. Agora é crescer o futebol. E termos a nossa casa restaurada, porque o sócio merece o Santos gigante. Eu quero agradecer a todos, porque o nosso Santos é maior que todos os nossos sonhos. E os nossos sonhos são os de todos os santistas. Obrigado, candidato. Termina aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Na fanpage do Santa Portal no Facebook, você pode participar de uma promoção e concorrer a uma camisa do Santos Futebol Clube. É só participar da enquete dando sua opinião sobre qual deve ser a principal prioridade do presidente do Santos Futebol Clube no triênio 2018-2020. Acesse agora facebook.com/santaportal. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já. Nós voltamos ao vivo com o debate à presidência do Santos Futebol Clube. Você pode acompanhar o encontro ao vivo pela Santa Cecília TV, pela fanpage no Santa Portal no Facebook e também pela página DNA Santista no Facebook. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato com direito a réplica e tréplica. Vamos às regras deste segmento. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos perguntarão, cuja ordem será definida por sorteio prévio e responderão. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 1 minuto, resposta 1 minuto e meio, réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos ao sorteio então do primeiro candidato. Doutor Marcelo Henrique, por favor. Nabil Casnadar. Candidato Nabil, para quem é a sua pergunta, por favor? Para o presidente Modesto. Pois não. Posso perguntar? 1 minuto. Presidente, hoje nós vamos pegar o clube com R$500 bilhão de dívidas. O senhor fala que vem de dívida passada, mas o senhor aumentou a dívida, diferentemente do que o senhor vem falando nos últimos dias. Nós temos hoje uma base sucateada que não ganhou nada nesses 3 anos. Não temos nenhum jogador promissor aparecendo destes últimos 3 anos, a não ser os que vêm de outras épocas. Eu queria entender do senhor o que o senhor está pensando para o futuro do clube nesse sentido. Se o senhor está entregando com 500 bilhões, é porque o senhor não consegue trazer receita para o clube. Quais vão ser os caminhos do senhor para os próximos 3 anos, caso o senhor seja eleito? Isso não é verdade, Nabil. Só quem não acompanha o clube, só quem não está presente no dia a dia do clube é que pode fazer uma afirmação dessa. O Santos reduziu a sua dívida para 200 milhões. Isso você tem que saber. Nós pegamos, deixado pela gestão que você apoiou e na qual você foi conselheiro, nós pegamos as dívidas, por exemplo, da compra do Leandro Damião, os negócios feitos com a Doyen, a venda mal feita da nossa joia Neymar. Tudo isso nós herdamos da gestão que você apoiou. Você disse, no dia 24 de novembro de 14, que nós não íamos vender nenhum jogador. Você disse isso no conselho. E no mês seguinte se vendeu Giovânio, Gabriel, Lucas Lima, Daniel Guedes. Você fala de dívida, mas não conhece a realidade do clube. Você fala sem ter números corretos para avaliar. Ok, não é verdade o que o senhor está falando. Primeiro que eu vejo o balanço do clube. Nesses 3 anos que eu não pertenço ao Conselho Deliberativo, a sua dívida aumenta. No seu primeiro ano de mandato, as suas contas foram reprovadas. Pela lei do Profut, o senhor não pode nem tentar candidatura nova. O senhor, como com todo e qualquer candidato na política nacional, vai tentar uma reeleição passando por cima das regras. Terceiro, no dia 24 de novembro, o senhor não deve ler o Estatuto. O Estatuto não permite nenhuma venda de jogador
ou contratação de jogador nos últimos 90 dias de qualquer gestão. Aquele dia eu falei para retirar, porque não poderia ter uma pauta que ia contra o nosso estatuto. Isso não pode acontecer. Então não é verdade o que o senhor está falando. Com relação aos casos de venda e compra de jogador, o conselheiro está lá para legislar e cobrar da diretoria, não está lá para falar de venda de jogador, que é único exclusivamente do CG. Os conselheiros não têm que palpitar no que o executivo está fazendo no dia a dia. Ele tem que fiscalizar, e é isso que eu estava fazendo na hora. Colocaram uma pauta que não poderia ser colocada, venda ou contratação de jogador. Tempo esgotado, candidato, o senhor tem 30 segundos de tréplica. Veja, é muito simples. Você diz que vê um balanço. Se você olhar o balanço pela primeira vez nos últimos muitos anos, o Santos tem um parecer de auditoria sem nenhuma ressalva. Não é verdade. O senhor, é verdade sim. Não é verdade. É verdade sim, e eu não vou discutir com o senhor aqui. Não é verdade. O senhor não é bobo. não conhece, o senhor não conhece a vida do clube. Por favor, por favor. Cada um dos candidatos tem o seu respectivo mas tempo. Ele está me atacando, eu estou respondendo. Se o senhor se acha atacado... Eu estou colocando números, ele está me atacando. Candidato, por favor, candidato. Se o senhor, de alguma maneira... Por favor. Sim, por favor. Eu acho que a ideia do debate não é essa. O que nós queremos é que cada um dos candidatos apresente as suas propostas e é isso que nós desejamos. E fale a verdade. Se em algum momento, todos aqui têm direito à pergunta, à resposta, à réplica e tréplica. Se em algum momento dos questionamentos de qualquer um dos candidatos, um dos senhores se sentir ofendido, os senhores têm o direito de solicitar qualquer tipo de direito de resposta. E não interromper o candidato, porque senão nós vamos chegar aqui numa discussão, num bate-boca, e ninguém vai entender nada e não vamos chegar a lugar nenhum no debate. Okay. Então eu peço que se respeite o tempo de cada candidato e no seu tempo, se o senhor de alguma maneira se sentir ofendido ou achar que tem direito de resposta, o doutor Marcelo Henrique está aqui justamente para isso. O senhor, no seu tempo, solicita e fala, eu fui, de alguma maneira, ofendido e quero o direito de resposta. Combinamos assim? Perfeito. Porque senão não vamos chegar a bom termo. Ok, candidato Modesto? O senhor me chamou de mentiroso. Um momento, candidato. O senhor quer um direito de resposta, alguma coisa? O senhor se acha no direito? Eu tenho o direito de responder, porque eu fui interrompido na resposta. O tempo foi interrompido. Então o doutor Marcelo Henrique vai, por favor, analisar. Já fica deferido por 30 segundos. 30 segundos. O senhor tem direito. Tempo esse que será descontado do candidato Nabil Casnadar, nos termos da regra do debate, que foi amplamente discutida pelas assessorias e concordada. Então fica deferido por 30 segundos. Por ter interrompido o tempo de resposta do candidato. O tempo de fala. O senhor tem 30 segundos, candidato. O senhor realmente fala, mas não tem números. Aqui está o relatório da auditoria de setembro. Nós, no balanço de 2016, nós tivemos superávit. Nesse balanço, nós apresentamos também superávit, como eu disse no conselho que apresentaríamos. Se nós tivermos superávit em 16 e tivermos superávit até agora em 17, é porque nós diminuímos o passivo do clube. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Vamos ao sorteio do próximo candidato, por favor, doutor Marcelo. Modesto Roma Júnior. Candidato Modesto, para quem é a sua pergunta? É para o candidato José Carlos Pérez. Por favor. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Pérez, você teve e declarou, inclusive, numa entrevista agora há pouco tempo, ao site Santos Depressivo, que as negociações dos direitos de TV em 2010 foram feitas por você, junto às emissoras de TV, na Federação Paulista de Futebol. Essa declaração é conhecida de todos que participam das eleições do Santos. Eu gostaria que você falasse e descrevesse como é que foi essa negociação e a sua participação junto às emissoras de TV, aos clubes e a representação que você teve junto à TV Globo. Simples. Essa não foi junto com a Federação Paulista, o senhor está enganado. Essa negociação foi feita pelo G4 Aliança Paulista, avalizado pelos 4 presidentes da época. Essa negociação, ela envolveu pela primeira vez
que os clubes tivessem bônus, não existia até então. Essa negociação foi feita comigo, Luiz Paulo Rosenberg, do Corinthians, e ela obteve êxito, sim senhor. Levamos ao Santos Futebol Clube 10 milhões de reais no mês de agosto, consulta a contabilidade. Isso foi encaminhado na negociação com Marcelo Campos Pinto, da TV Globo. Federação Paulista não esteve envolvida, apesar que quem ganhou a comissão dessa negociação foi a Federação Paulista. É uma regra criada pela CBF e foi isso que aconteceu. Isso foi assinado num contrato lá no almoço da TV Globo, mas a negociação foi feita por nós lá no G4 Paulista. Você pode perguntar para o Marcelo Campos Pinto. O presidente da Federação Paulista, em 14 de abril de 2015, já faz bastante tempo, não é uma resposta eleitoreira, manda uma carta a nós e aos outros presidentes dizendo o seguinte: segundo nos foi relatado, o senhor José Carlos Pérez, figura com inexpressiva passagem pela gestão da federação, tem levado informações fantasiosas ao mercado, inclusive aos clubes filiados. Em síntese, o senhor José Carlos Pérez teria afirmado que participou supostamente das negociações dos direitos de transmissão em 2010 e assevera ter a pretensão de recebimento de comissionamento a título de futuras negociações. São esses esclarecimentos que se faz em repúdio a tais levianas declarações. Essa carta está no nosso site de campanha para os associados que quiserem ler. Bom, eu quero lhe agradecer a resposta. Bom, a Federação Paulista, é ótimo que você tenha feito essa pergunta. Quando criamos o G4 Aliança Paulista, que não são os presidentes desta época, o presidente era o Dr. Marco Polo Deonero e não o presidente atual, criou-se na época uma indisposição porque a Federação Paulista achou que nós estávamos interferindo na negociação da Globo. Acontece que a negociação com a Globo, com o aval dos 4 presidentes, o aval, se pergunte lá para o André Sanches, pergunte para o Juvenal Juventus, já faleceu. Esgotado, candidato. Então... Infelizmente, seu tempo está esgotado. Vamos ao sorteio do próximo candidato, por favor. Andrés Rueda. Candidato Rueda, para quem é a sua pergunta? Para o Nabil. Nabil, por favor, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Nabil, uma coisa que tem estranhado muito, eu que sou a primeira vez que estou numa campanha, é o alto custo que ela apresenta. No nosso modelo, a gente resolveu que 100% fosse bancado pelos participantes da chapa. Mesmo assim, a gente chegou a ter propostas de empresários querendo investir na campanha da Chapa 3, tal, que a gente prontamente negou. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Primeiro, se existe almoço grátis, né, que é estranho isso. E eu queria aproveitar e fazer um desafio às 4 chapas. Quer dizer, no dia 8 de dezembro, que cada uma tornasse pública aos sócios receita e despesa gasta na campanha, de onde veio a receita, de onde foi gasta a despesa. Acho que transparência começa antes da eleição. 1 minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta, Andrés. Nós já falamos, já colocamos isso no nosso portal, já avisamos os sócios, já avisamos o nosso pessoal de que tudo será esclarecido. Nós já colocamos há mais de ano que nós faremos um portal de transparência na nova gestão. Tudo será colocado, todas as despesas que nós temos tendo na nossa chapa. Inclusive, nós não temos muito gasto porque a gente está investindo mais em mídias sociais. Nós partimos para isso. Vocês podem ver claramente que a gente não tem ainda muita coisa disparada pela cidade, não estamos fazendo muito, nós estamos caminhando muito devagar, com uma responsabilidade fiscal muito grande, que, aliás, esse é o espelho que nós temos que dar ao Santos Futebol Clube. Nós queremos tudo com uma certa transparência, com total gestão profissional e mostrando ao torcedor que o que nos preocupa mesmo é o clube e tão somente.
Tanto que a nossa chapa, a gente colocou 240 nomes e deixamos claro para as 240 pessoas que essas 240 pessoas não terão emprego no clube, elas estão proibidas de trabalhar no clube. Então, nós vamos mostrar essas contas sim no dia 8, no dia 7, até provavelmente um pouco antes disso. Pode ter certeza. Agora, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre empresário do mundo do futebol apoiar a chapa nas eleições do Santos Futebol Clube. Repito, você acredita que existe almoço grátis? Empresário no mundo do futebol investir em chapa de candidato à presidência do Comitê de Gestão do Santos. Você acredita que existe almoço grátis? Qual é a sua opinião? Almoço grátis? Isso. Não. Ou seja, um empresário investiu numa chapa só por investir. Depende do relacionamento que a pessoa tem, não sei, mas acho que não acredito que não. Não tem motivo para o cara... Se o empresário de jogador de futebol, é isso que está falando? Empresário do mundo do futebol. Empresário do mundo do futebol? Não acredito, não. Que paga almoço de jogo para candidato, é isso? Não, se ele investiria numa chapa, simplesmente por investir. Não, isso não pode ser permitido de forma alguma. Isso é Tempo absurdo. esgotado, candidatos. Obrigado. Próximo candidato. José Carlos Pérez. E deve direcionar a pergunta para o candidato Rueda, por favor. Pois não. Andrés, boa noite. É o seguinte, você participou do Comitê de Gestão do Modesto Roma. A minha pergunta é o seguinte, o que viu por lá, por que saiu e o que acha que precisa mudar? Tá. Eu fiquei por 8 meses no comitê da atual administração. Fui convidado, mesmo não tendo sido eleito no conselho pela chapa da situação. Como bom santista, fiquei orgulhoso de poder ajudar o clube. Fiz o que eu pude na parte administrativa, ajudei um pouco na minha especialidade, na parte de informática, e eu percebi que, na verdade, o Comitê do Santos, embora o estatuto exija que as decisões do clube sejam de uma maneira colegiada e consensual, não era muito bem isso que acontecia. Eu suportei enquanto as coisas estavam andando, aí tive um episódio que eu vi erros gravíssimos da administração, pediu o afastamento de 3 funcionários do clube, o seu diretor financeiro, porque além de ter um salário exorbitante de mais de R$100 mil, não era funcionário, era pessoa jurídica, não fui atendido, e a gota d'água foi o caso de Giovânio, onde o presidente estava acamado, então o CG teve a oportunidade de fazer uma negociação e foi acertado depois de 6, 7 horas de negociação, que seria feita uma venda em torno de 16 milhões, negociação essa sem empresário envolvido, tendo sido feita pelo próprio comitê de gestão, e no outro dia o jogador foi vendido por 11 milhões e teve pagamento de comissões. Foi a gota d'água e resolvi sair por esse motivo. Por favor. Pois não. Concordo contigo, o comitê de gestão precisa de mais transparência, né, de mais responsabilidade, precisa ser técnico e responsável. E um dos dispositivos que nós vamos... Aliás, antes, estamos já anunciando o nome do nosso comitê, que é o Urubatã Elou, da Braspress, o Gaia, Fábio Gaia, e também o Rani, da Supercola, né, da Tecbond, uma empresa muito grande. Esses são os meus indicados já para o comitê de gestão, para atuar no comitê de gestão, com ata, né, as decisões, que vai para um portal de transparência, e cada candidato, aliás, cada integrante dando seu voto lá. E deixarei as outras vagas, eu tenho 4 vagas ainda no meu planejamento, que destinarei a vocês, né? Para cada um indique suas melhores cabeças. Tempo esgotado, candidato. O Santos precisa de menos ódio e mais união. Tempo esgotado, obrigado, candidato. 30 segundos. Muito se questiona a validade ou não do atual modelo do comitê de gestão. Agora, não podemos esquecer que é regra no nosso estatuto. O Santos não tem presidente. Ele tem um presidente do comitê de gestão e nosso estatuto obriga que as decisões sejam colegiadas no seu todo. Não critico a atual gestão do clube por não exercitar isso todo dia. Isso é um mal do futebol brasileiro.
Quer dizer, estamos no século XXI, acabou a era do coronelismo. Obrigado. Encerramos aqui o segundo bloco do debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. No próximo bloco, os candidatos à vice-presidência vão responder a perguntas elaboradas por jornalistas convidados. Nós voltamos depois de um rápido intervalo, não saia daí. Até já. Voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Estamos no terceiro bloco e agora os candidatos à vice-presidência assumem a posição de debate e vão responder a perguntas feitas por jornalistas convidados. Os participantes deste bloco são José Renato Quaresma, Fábio Pierre, César Conforte e Orlando Rolo. Vamos ver então as regras deste bloco. Neste único bloco, os candidatos a vice-presidente ocuparão a posição de debate. Mediante sorteio durante o bloco, 4 profissionais de comunicação convidados pela emissora farão perguntas aos candidatos sobre temas afins do clube e definirão outro candidato para comentar a resposta. A ordem de candidatos a serem perguntados será sorteada previamente, sendo que todos serão perguntados e comentarão. Pergunta 2 minutos, resposta 2 minutos, comentário 1 minuto. Vamos então ao sorteio, primeiramente, do jornalista que fará a pergunta. Samir Carvalho. Jornalista Samir Carvalho, do UOL, que fará a pergunta para o candidato César Conforte. Por favor, Samir. Boa noite a todos, boa noite, Conforte. O Modesto acabou de criticar a participação do Pérez no G4, mas o Pérez participou, né, foi funcionário da gestão dele. Queria saber o porquê, então, se foi uma contratação política, seria isso ou não? Não. Eu penso que, na época, foi dada uma condição, mediante as argumentações do Pérez, foi dada uma condição de que ele exercesse uma atividade junto à nossa administração. Foi dada essa condição para ele. E, infelizmente, o resultado não foi interessante. Por isso que foi afastado. Quem você quer que comente a resposta, por favor, Samir? Orlando Rolo. Por favor, candidato. Eu agradeço, primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer e de fazer justiça aqui. Eu estive 1 ano na Federação Paulista de Futebol como vice-presidente daquela entidade em 2013 e 2014 e assim que assumi, o José Carlos Pérez acabava de deixar o seu cargo de diretor da Federação Paulista por 6 longos anos. Quando o atual presidente, o Reinaldo, que era um dos vice-presidentes, me chamou e falou: Orlando Rolo, se você for aqui 1% do que o José Carlos Pérez foi aqui na Federação Paulista, o Santos Futebol Clube estará muito bem representado. Por quê? Porque ele não é subserviente. Então, essa carta mal colocada aqui, colocada de forma direcionada e muito mal direcionada, foi colocada porque o José Carlos Pérez, quando esteve na Federação Paulista e no G4, em nenhum momento foi subserviente e sempre defendeu os interesses do Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Vamos ao próximo jornalista. Jornalista Lucas Mussetti. Lucas Mussetti, do Globoesporte.com, que fará a pergunta para candidato José Renato Quaresma. Por favor. Boa noite, Quaresma. Tudo bem? Eu era setorista do Santos, né, no começo da gestão do Modesto, quando você atuava no comitê de gestão, e a gente percebia que você era muito atuante. Inclusive conversava com a imprensa, fiscalizava muito a gestão do Modesto, criticava, elogiava. Eu queria saber qual foi a motivação para você deixar o comitê de gestão depois de meses tão atuantes. Olha, Lucas, foram várias. Mas eu falo para você que nós também somos de uma área de gestão, eu vim de área de gestão. A gente queria administrar o clube com diretrizes, com discernimento, com linhas de conduta.
E a gente acabou vendo que, com o passar do tempo, as coisas eram meio que direcionadas de forma alheia. Era jogar a bolinha para cima, o que caísse naquele dia a gente ia. Tanto é que as reuniões do comitê gestor aconteciam emergencialmente às 7 da noite para acontecer às 8, às 3 horas da tarde para acontecer às 4. Então isso foi tumultuando a administração. Tudo isso vem de fatores de contratações, por exemplo, que foram colocadas de repente numa mesa sem uma discussão no comitê gestor e sem um parâmetro do futebol. Eu vou dar um exemplo aqui, teve um goleiro que ia ser contratado, que era do arqui-inimigo aí, nosso, que de repente apareceu de uma hora para outra sem ter uma base, sem ter uma estatística dele, sem ter um instrumento que pudesse trazer ele naquele momento. E a minha saída culminou, depois de todos esses problemas, com uma contratação que naquele momento não era o treinador, havia uma negociação paralela com o treinador anterior. Naquele momento o treinador viria, com ele nós íamos trazer um empréstimo de 20 milhões, que iria acontecer pela vinda do treinador, para se pagar para ele 2 milhões que se deviam a ele, de anteriores, e 3 milhões, que iam ser divididos em 30 meses, 100 mil por mês. Mas ele via com um salário de 250 mil. Isso não cabia naquele momento. Nós não tínhamos que trazer um treinador daquele. Aquilo aconteceu de uma forma totalmente fora do propósito, fora de programação, fora de estrutura, e ali, naquele momento, eu tive uma conversa com o presidente e coloquei para ele, ou o senhor me demite, ou eu vou pedir a demissão, e aí eu vou na imprensa. E ele me demitiu. Quem você quer que comente, por favor? César Conflati, por favor. Candidato, por favor. A resposta pareceu um pouquinho diversa do que realmente ocorreu. Nós tivemos conversas lá em Minas até, está o Quaresma junto, e o que ele aceitou, entendia a contratação, ele participou dessa contratação e disse que, não, eu dei resposta diferente. Bom, aí levantei a sobrancelha. Eu acho que nós não estamos jogando truco, nós estamos fazendo um trabalho sério dentro do Santos e não é assim que se coloca as opiniões, as decisões são tomadas mediante posicionamentos claros, mediante apresentação de ideias e discussão dessas ideias, mas não com levantar a sobrancelha, é complicado. Muito obrigado. Vamos ao próximo jornalista que fará a pergunta. Orion Pires. Jornalista Orion Pires, do Esporte Interativo, que fará a pergunta para o candidato. Orlando Rolo. Por favor. Boa noite a todos. Orlando, eu queria saber se foi tentada uma possível união, junção de algumas chapas de oposição e se isso foi tentado, por que não foi possível viabilizar? Boa noite. Foi possível sim, essa grande força de coalizão. Eu discordo da sua pergunta, porque ela foi possível. Nós fizemos uma grande força de coalizão. O meu grupo, o grupo do José Carlos Pérez e o do Odir Cunha, que até então se colocava como candidato a presidente do clube. O Odir Cunha, para quem não sabe, tem uma grande ascendência sobre os associados do Santos, principalmente nas redes sociais. Eu, na última eleição, eu fiquei em 4º lugar. Eu obtive aproximadamente 17% dos votos válidos. E o José Carlos Pérez, o seu grupo, ele ficou em 2º lugar. Então a gente resolveu se unir, formando a chapa Somos Todos Santos, abertas às demais correntes políticas. Tentamos trazer as outras correntes, a chapa do Rueda e do Quaresma, do Nabil e do Pierre, ressaltando que no Nabil a gente colocava algumas restrições no que tange a turma do Odílio Rodrigues. Essa turma a gente não queria conosco porque muito mal fez ao Santos. Mas o Nabil Casnadar e o Fábio Pierre eram bem-vindos. Então a gente quis trazer a todos, só que por uma série de incompatibilidades, algumas até mesmo ideológicas, não foi possível essa macro composição com todas as correntes. Mas eu reafirmo, foi sim possível essa união das oposições. Essa união é a chapa Somos Todos Santos, que tem 3 grandes correntes. A do José Carlos Pérez, a minha, que eu sou o Orlando Rolo, me apresentando mais uma vez, e a do Odir Cunha.
Lembrando que todas as chapas foram convidadas e depois da eleição, depois que a gente encerrar esse processo eleitoral, nós vamos convidar para fazer parte da nossa administração, do comitê de gestão, todas as demais correntes, porque a gente precisa unir o Santos Futebol Clube. Orião, pode comentar o Quaresma ou o Pierre? Quaresma, por favor. Não, tem que ser o Pierre. Tem que ser o Pierre, porque o senhor dá pergunta. É verdade, é o Pierre. Sem problemas. Obrigatoriamente o Pierre. Por favor. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, boa noite ao associado, ao torcedor do Santos Futebol Clube. Meu amigo Orlando Rolo, muito obrigado pela deferência a mim e ao Nabil, mas lembre-se que a chapa era do Laor e do Odílio, da qual você foi eleito por 2 vezes. Nós fomos eleitos 2 vezes por essa chapa. Queria deixar claro que a chapa O Santos que Queremos é a única verdadeira oposição do Santos. Por que ela é verdadeira oposição? Porque eu e o Nabil Krasnadar somos os únicos que não exercemos cargo remunerado ou não remunerado nessa gestão. Não dá mais... Eu também. Eu gostaria de... Um momento, por favor. Deixa ele terminar. Não, eu estava me referindo ao meu grupo. Assim. Por favor, pode continuar. É o tempo... Sim. Pela regra tem que voltar aos 30 segundos, a mesma regra do Modesto Roma, concorda? Eu fui interrompido. O senhor requeira. Por favor, eu gostaria que o meu tempo fosse zerado usando o mesmo critério do candidato Modesto Roma. Então fica deferido. 30 segundos, por favor, mas... Orlando Rolo, quando eu disse que eu não me referia a terceiros. Eu e o Nabil, nós não utilizamos cargo remunerado nessa gestão. Mas é bom que a gente fale diretamente com você, associado e torcedor. O Santos que nós queremos é o Santos que não jogue para 4.000 pessoas, para 3.000 pessoas e pague para jogar. O Santos que queremos não pode jogar as quartas de final de uma Libertadores para 12.000 pessoas. O Santos que queremos tem que olhar o horizonte, tem que sair de Santos. Ele nasceu e vai ser daqui, mas ele tem que olhar para o Pacaembu. Candidato. Muito obrigado. Próximo jornalista a fazer a pergunta. Ted Sartori. Ted Sartori, do jornal A Tribuna, que fará a pergunta para o candidato Pierre. Bom, boa noite a todos. Queria perguntar ao Fábio Pierre o seguinte, a própria chapa Santos que Queremos divulgou uma conversa que houve entre Nabil, acho que com sua presença, a respeito do Pacaembu, licitação do Pacaembu. No entanto, a chapa fala em licitar só a parte do estádio, pelo menos administrar só o estádio, enquanto uma licitação está em curso de todo o complexo. É possível realmente fazer isso só com o estádio, Fábio? Ted, boa noite. Excelente pergunta. Nós não divulgamos. Nós tivemos um encontro, no caso eu não pude ir, o Nabil, com o secretário municipal e com o presidente da SP Trans no Pacaembu. Ficou decidido o seguinte, o Pacaembu para as empresas, ele interessa para shows. Existe uma liminar que a Associação de Bairros conseguiu do STJ proibindo shows. Então, essa liminar, na terça-feira convido a todos vocês uma live com o presidente da SP Trans e com o Celso Jatene, ex-secretário do Esporte de São Paulo, 19h30, onde vai ser esclarecido exatamente isso. Essa licitação não vai terminar nunca. Por quê? Para o empresário ele quer show. E a Associação de Bairros do Pacaembu conseguiu na justiça que não tenha shows. Então, Ted, excelente essa sua pergunta no sentido do seguinte, nós estamos alinhavando com a Secretaria Municipal de São Paulo o aluguel e não a licitação. O aluguel por 3 anos do Pacaembu. Nós vamos mandar jogos aqui, mas nós vamos mandar jogos em São Paulo. Nós temos que olhar e voltar a crescer. Tirando o Rolo aqui, que é um pouquinho mais novo, mas vai na arquibancada desde pequeno, todo mundo aqui cansou de ir no Morumbi para 90 para 100 mil pessoas, eu mesmo, dividindo estádio com os times da capital. E a torcida do Santos não está limitada a 3, 4 mil pessoas. A Vila Belmiro é sagrada, eu tenho 2 cadeiras cativas lá e estou sempre lá. Mas ou o Santos olha outro horizonte, ou ele não vai conseguir acompanhar os times que têm receita muito maiores. Então, a nossa proposta é claro, não é licitação, porque essa licitação não vai chegar a lugar nenhum. Nós queremos e vamos locar o Pacaembu, torcedor. Tenha certeza disso. Muitos jogos serão lá. Candidato Quaresma, comenta, por favor. Bom, não dá para fugir hoje da situação que nós temos de tentar fazer jogos na Vila e fazer jogos no Pacaembu. Eu concordo plenamente.
Só não sei se cabe um aluguel, o Fábio, porque o custo hoje que o Santos tem em relação à Vila Belmiro já é alto. A receita e despesa que o Santos tem hoje, ela não está assim totalmente zerada, como disse o presidente anteriormente. A gente sabe disso. A situação do Santos hoje, financeiramente, ela ainda requer muito trabalho. Você colocar mais um aluguel, colocar mais uma situação, eu acho que não entra. O Santos tem que ir jogar no Pacaembu. Participei muito no Morumbi, fui em muitos jogos no Morumbi, que eu acho que aquilo alavancou muito a torcida do Santos para essa época. Então a gente tem que dar valor ao crescimento da torcida, ao crescimento do associado, mas nós precisamos, primeiramente, medir a condição financeira do clube. A partir disso, você começa a abrir isso aí para um estádio, para um local, para aumentar a torcida, aumentar o sócio, que é o que a gente precisa realmente. Muito obrigado aos candidatos à vice-presidência. Termina aqui esse terceiro bloco do debate. Aos candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. No próximo bloco, os candidatos à presidência respondem agora as perguntas dos nossos jornalistas convidados. Nós voltamos já, não saia daí. Voltamos ao vivo com o quarto bloco do debate dos candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, que está sendo transmitido pela Santa Cecília TV e também pela fanpage do Santa Portal no Facebook e pelas páginas DNA Santista e Santista Roxo. Vamos conferir as regras deste quarto bloco. Neste bloco, os candidatos a presidente voltam a ocupar a posição de debate. Mediante sorteio durante o bloco, 4 profissionais de comunicação convidados pela emissora farão perguntas aos candidatos sobre temas afins ao clube e definirão outro candidato para comentar a resposta. A ordem de candidatos a serem perguntados será sorteada previamente, sendo que todos serão perguntados e comentarão. Pergunta 2 minutos, resposta 2 minutos, comentário 1 minuto. Vamos então ao sorteio do jornalista que fará a primeira pergunta. Por favor, doutor Marcelo Henrique. Rodrigo Martins. Rodrigo Martins, do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que fará a pergunta para o candidato. Modesto Roma Júnior. Por favor, Rodrigo. Presidente Modesto Roma Júnior, bem-vindo aos candidatos. Eu gostaria de perguntar ao senhor, muito se falou aqui no bloco anterior sobre jogar o mando de campo do Santos. Como é que está a situação em relação à nova Arena do Santos? Tem alguma discussão em andamento nesse sentido no momento? Quais são os planos do senhor em relação ao estádio do Santos, à Vila Belmiro e a uma possível nova arena? Muito bom. 2 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre a Vila Belmiro. É nosso estádio, é um território sagrado para todos os alvinegros. Temos que jogar em São Paulo? Temos e jogamos. Na nossa gestão, 17% dos nossos mandos foram em São Paulo. É importante nós termos a presença no Pacaembu. O Pacaembu, nós pagamos R$100 mil por jogo que fizermos em São Paulo. Não entendo por que alugar o Pacaembu, porque já alugamos quando vamos jogar em São Paulo. Alugar o Pacaembu e reformar por 3 anos é um dinheiro jogado fora. Temos que jogar, mas também sabemos das limitações. Quando existe outro mando de clubes com sede na capital, nós não podemos jogar em São Paulo. Nós temos que jogar em Santos, porque essa é a determinação da Polícia Militar. Fazemos o que podemos fazer para jogar em São Paulo. A renda de jogos de futebol hoje não é preponderante na receita do clube. Realmente não é. Agora, temos projetos para um novo estádio, temos projetos para uma nova arena. E isso nós estamos trabalhando junto ao Patrimônio da União, temos acordo com a Associação Atlética Portuária de Santos e temos mais 2 áreas que estamos estudando. Uma é o sítio em Apiú, ali nas margens da Imigrantes, e a outra é o estádio onde hoje é a Caneleira, o estádio do Jabaquara. Propostas tem, opções tem, mas a Vila Belmiro é a nossa casa.
Quem você escolhe para comentar, Rodrigo? O candidato Andrés Rueda. Rueda, por favor. Falar numa arena nova para o Santos, na situação econômica que se encontra, com dívida, acho que é meio temerário, é meio querer enganar o sócio. O Santos não tem condição de construir uma arena. Qualquer iniciativa de alguém financiando, tal, seria fatal para o clube, porque a gente já viu no projeto apresentado pela própria gestão do Modesto, ano passado, de um eventual financiador, onde exigia que praticamente todos os jogos fossem na arena, quer dizer, que se foi em Santos, a gente nunca mais vai jogar em São Paulo, quando o Santos for mandante, e depois de 20 anos, o Santos ficaria com 40% da receita. Ou seja, é estranho, o Santos não tem condição de investir numa arena, ele tem uma dívida muito forte para ser resolvida, ele tem que montar um time competitivo e a arena, e tem que trazer a torcida de volta. A arena vazia também não funciona. Obrigado. Próximo jornalista, por favor, que fará a pergunta. Vitor Anjos. Jornalista Vitor Anjos, da Gazeta Esportiva, que fará a pergunta para o candidato. Andrés Rueda. Por favor, Vitor. Rueda, você chegou a pagar do seu próprio bolso para o Santos comprar 10% do direito do Lucas Lima e agora ele está praticamente saindo de graça do Santos. O senhor se arrepende desse investimento? Em primeiro lugar, eu não paguei nada pelo Lucas Lima. E acho que tem uma confusão sua. Na verdade, atendendo ao pedido do Modesto, onde tinha uma situação pontual e emergencial, teria menos de 12 horas de quitar com o Internacional um valor de 10% do passe, senão a gente perderia o jogador. Eu tendo disponibilidade naquele momento, porque tinha acabado de fazer uma transação imobiliária, eu fiz um empréstimo ao Santos, um mútuo, sem juros, tá? E o único cuidado que eu tive foi que esse valor foi depositado diretamente na conta do Internacional. Eu já como sócio já estava meio preocupado, né? Que, se não me engano, os 80% do passe do Lucas Lima também tinham sido disponibilizados por uma empresa e esse dinheiro foi utilizado no fluxo de caixa corrente do clube. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu fiz questão que esse valor fosse depositado na conta do Internacional. Os 10% sempre foram do Santos Futebol Clube. A única coisa que eu tive foi um contrato mútuo com o Santos, sem juros, e que foi corretamente pago depois de determinado tempo. Quem você escolhe para comentar, por favor? Presidente Modesto Roma. É bom só esclarecer que os 80% foi na gestão Odílio Rodrigues. É bom que se deixe isso claro. E é verdade que o Andrés falou que ele fez um mútuo, ele emprestou, o Santos devolveu o dinheiro a ele, e isso é prova de que ele fez um trabalho em prol do Santos Futebol Clube. Isso tem que se elogiar e ressaltar na atividade do Andrés. O Santos precisava pagar os 10%, era bem o começo da gestão, janeiro de 2015. Nós já recebemos com a intimação do Internacional e o Andrés, naquela oportunidade, emprestou e depois recebeu o dinheiro de volta. Obrigado, candidato. Próximo jornalista que fará a pergunta. Ted Sartori. Jornalista Ted Sartori, do jornal A Tribuna, que fará a pergunta para o candidato. José Carlos Pérez. Por favor, Ted. Pérez, em 2016 e 2017, você trabalhou na gestão Modesto Roma. Gostaria de saber o que aconteceu e que determinou a sua saída. Olha, trabalhei na gestão dele, a convite do presidente Marcelo Teixeira. Eu defendi em 2014 que todos os candidatos se unissem em prol do clube. Prometi que, se eleito fosse, levaria todos para compor o comitê de gestão, para a gente fazer uma gestão compartilhada, para a gente fazer o Santos crescer com menos ódio e mais união.
O Marcelo me convidou para a gente sentar junto com o Modesto. Houve o convite para eu trabalhar. Eu não pedi emprego no Santos. Eu tive uma missão que era um contrato da China. Eu não me foi dado estrutura. Eu usei uma estrutura que eu paguei do meu próprio bolso e fiz o possível nesse contrato com a China. Mas quando foi e nós combinamos, se o Modesto pode falar, é verdade, combinamos que no período que eu estivesse no Santos não falaríamos em política. E realmente ele cumpriu, eu também cumpri, a gente não falou em política. Quando foi no mês de janeiro, Modesto se lançou candidato à reeleição e aí começou a azedar a nossa relação, porque eu não entrei para apoiar o Modesto e ele mesmo disse que por questões políticas estaria me afastando. Eu fui com a carta de demissão lá na Vila Belmiro e a minha conta já estava lá para ser acertada, sem problema nenhum. Ele tem todo o direito, ele é o presidente, ele pode demitir a hora que quiser. E se eu tivesse, na condição que eu estava, a condição também que ele tinha, eu teria demitido ele. Por uma questão de razões, de coisas que eu não concordava, saí tranquilo, 0-0. Ele tocou a vida dele, eu toquei minha vida. Não fiz nenhuma crítica para ele no mercado, ele também não fez. É isso aí, saí na paz. Candidato Nabil comenta. Bom, Pérez, pelo jeito, o Marcelo Teixeira continua comandando o Santos. Você aceitou um convite do Marcelo, com todo o respeito ao Marcelo, não foi um convite do presidente Modesto Roma. Então, existe aí dois presidentes no Santos, digamos assim. Você aceitou o convite do outro. Então, a gente sabe que desde 2005, 2006, você vem trabalhando no Santos. Você sempre diz que se coloca à disposição, mas sempre aceita um cargo remunerado no clube. Eu queria saber, não é uma pergunta, é só um comentário, né? Desde então você participou de todas as gestões que envolvem Marcelo e Modesto Roma. Uma próxima gestão também parece uma vitória do Modesto Roma, que você também provavelmente vai estar na gestão. É isso que todo torcedor fica pensando. Muito obrigado. Próximo. Se o senhor quiser solicitar direito de resposta. Não. Próximo jornalista que fará a pergunta, por favor. Lucas Musetti. Jornalista Lucas Musetti, do Globoesporte.com. Ao Nabil. Candidato Nabil. Boa noite, Nabil. O paradeiro do ex-presidente Odílio Rodrigues virou meio que um mistério na região. E os candidatos, que não das outras chapas contrárias à sua, dizem que você é apoiado pelo Odílio. Eu queria saber se isso é verdade e se você mantém contato com o ex-presidente. Você é um repórter inteligente. Boa noite. Você é um repórter inteligente, você sabe que essa pergunta tem resposta. Você sabe que ele não está na nossa chapa. Eu não vejo o Odílio Rodrigues há 3 anos. Nós só recebemos o apoio dele na última gestão, na nossa candidatura. Nós fomos conselheiro da gestão Laor, da qual o Odílio era vice, do mesmo jeito que eu já fui conselheiro do presidente Marcelo Teixeira, do qual eu já fui conselheiro também da gestão do falecido presidente Samir Abdul-Haq, e como já fui conselheiro da gestão Miguel Assad. Então, se eu sou ligado a algum, eu sou ligado aos 4, inclusive ao presidente Marcelo Teixeira, que tive o prazer na época de ser do conselho. Não vejo, se vocês aqui em Santos não encontram o Odílio, muito menos eu, que não vejo desde da última eleição. Odílio Rodrigues faz parte do passado, a gente gosta de falar do futuro. O futuro do Santos, pretendido por nós, é um futuro com gestão profissional, buscando 12 princípios, trazendo uma equipe de ponta, que eu já falei aqui, e vamos trazer o Santos, sim, para São Paulo. Estamos alugando o estádio do Pacaembu. O Santos precisa acordar, não dá mais para dormir. No tempo nos anos 80, nós dividíamos o estádio com o time da Marginal, tínhamos mais torcida que São Paulo e Palmeiras, sim, e todo mundo vem escondendo o Santos. Aqui em Santos, estamos querendo ampliar isso, fazer uma ponte direta de Santos com São Paulo. Precisamos acabar com essa xenofobia de forasteiros e provincianos. Queremos levar o Santos para fora de São Paulo, para o interior de São Paulo,
no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro levar para o norte do Paraná, levar para Goiânia, levar para Brasília, levar para outros estados. O Santos é um gigante que está adormecido. Precisamos acordar essa torcida. Nós temos 8 milhões, cadê esse torcedor? Está adormecido. Nós vamos trazer ele de volta com uma gestão profissional e levando o Santos até ele, o time de futebol, a equipe até ele. Candidato Pérez comenta. Davi, por que você rejeita tanto o teu chefe, o teu ex-chefe, Odílio Rodrigues? É isso que eu não estou entendendo. Você foge, toda vez que fala que te incomoda, mas você diz que eu trabalhei em todas as gestões do presidente Marcelo Teixeira. Trabalhei, honrei a camisa, suei a camisa, tenho honra. E outra coisa, tem que ser profissional, sim. Todo profissional que trabalha tem que ser remunerado, sim. Porque o profissional que não é remunerado, acontece como em alguns clubes que existe o estatutário, que não se dedica ao seu trabalho, porque ele tem outro trabalho para executar. E na questão do Marcelo, aproveitando o meu tempo, eu fui indicado pelo Marcelo. Eu fui indicado. Ele não deu ordem nenhuma. Eu fui indicado e me indicou para o Modesto, eu fui contratado, trabalhei, suei a camisa, sim. Tem muita coisa que vai dar para aproveitar em janeiro e tenho orgulho disso. Ao contrário de você, que renega alguém que foi teu chefe, que é o Odílio Rodrigues. Muito obrigado. Tempo esgotado. Assim termina esse quarto bloco do debate para a presidência do Santos Futebol Clube. Este encontro está sendo transmitido também pela fanpage do Santa Portal no Facebook, no facebook.com/Santa Portal. No próximo bloco, o candidato pergunta para candidato. Fazemos mais um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Voltamos ao vivo com os 4 candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Agora, candidato volta a perguntar para candidato de acordo com o sorteio. Vamos às regras deste quinto bloco. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos perguntarão, cuja ordem será inversa à do segundo bloco e responderão. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 1 minuto, resposta 1 minuto e meio, réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Bom, já estamos de volta. Antes de darmos continuidade a este bloco, o candidato Nabil tem um questionamento a fazer. É uma questão de ordem. Na verdade, o candidato Pérez falou que o Odílio Rodrigues era meu chefe. O Odílio Rodrigues nunca foi meu chefe, eu nunca fui remunerado no clube, nunca precisei de remuneração no clube. Eu sempre trabalhei no legislativo do clube tão somente. Obrigado. Era um questionamento e não um direito de resposta, candidato. Não, eu estou afirmando que... Sim. O senhor deveria fazer o questionamento, o senhor tinha um direito de resposta a fazer, que seria ou não deferido pelo doutor Marcelo. De qualquer forma, nesse bloco agora, o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Pérez. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta, por favor? Modesto. Candidato Modesto. 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Modesto, você disse que pegou o clube quebrado. Aliás, essa é a desculpa para tudo que você acabou não fazendo e que havia prometido na eleição de 2014. No entretanto, você pegou Receita Extraordinária TV Globo, aí por volta de 60 milhões, você pegou 40 milhões de esporte interativo, você pegou outros bônus de outras competições. Então você pegou aí mais de 100 milhões de reais. Concorda com isso? Não? Então, mas de outro lado, a dívida não para de crescer. Você pegou a dívida com 300 e pouco e estamos entregando por volta de 500. A DOI, que está encerrando atividades no Brasil, graças a isso, olha, fez uma negociação com você que diminuiu um pouco esse furo aí. Então, eu pergunto, por que a dívida não para de crescer? Candidato Modesto, por favor. Realmente não é verdade, ô Pérez, essa história da dívida não para de crescer. Você devia prestar mais atenção nas reuniões do Conselho. Eu sei que você tem que sair mais cedo para ir a São Paulo, isso eu entendo e não lhe critico, mas é uma realidade. A dívida diminuiu sim, a dívida hoje está na casa dos 200 milhões e não dos 500, como você afirma. O Santos teve o refinanciamento da sua dívida fiscal no Profut. O Santos não pegou nenhum bônus da TV Globo, isso também não é verdade, não sei de onde você tirou essa informação. Recebemos sim as luvas da Esporte Interativo de 40 milhões e foi
a única verba extra. O Santos foi gestão, coisa que muita gente não soube fazer quando esteve na gestão do clube. O Santos tem uma atividade austera, uma gestão austera, e nós, nesses 3 anos, diminuímos sim a dúvida. Você devia saber disso, devia ler o balanço do clube e devia ler todas as informações que são relativas ao clube. Afirmar isso é desconhecer a verdade do clube. Você desconhece. Não é verdade. Não é verdade. Nós analisamos o relatório do Conselho Fiscal, está lá para quem quiser ver. Então, eu não estou faltando com a verdade. É você que está faltando com a verdade. O que eu prometo é propor ao Conselho Deliberativo um dispositivo de que toda a gestão que assumiu o clube com X milhões, ou vamos dar um exemplo aí, 200 milhões de dívidas, e entregar com 220, vai honrar com o seu próprio patrimônio. É a única maneira de se colocar uma tranca nessa dívida que não para de crescer. Todas as gestões cresceram a dívida, o Santos gasta mais do que arrecada, e essa é uma grande realidade. Então, iremos propor ao Conselho Deliberativo, que é o órgão responsável por criar essas leis, para incluir no estatuto de que quem aumentar a dívida paga com o seu próprio bolso e vai dividir com o seu conselho gestor, seu comitê gestor. 30 segundos. Pérez, você não cansa de bater na mentira, querendo que a mentira se torne uma verdade. Você tem o próprio relatório desse trimestre, que vocês devem estar recebendo hoje, o próprio relatório do Conselho Fiscal, o próprio relatório da auditoria, dizendo que você está mentindo. Mas você insiste nessa mentira. Nós temos gestão séria e não mentirosa, Pérez. Obrigado. Candidato André Rueda é o próximo a fazer pergunta. Para quem é a sua pergunta? Tem direito a me chamar de mentiroso. Por favor. Só pode ser ele, né? Oi? É o último, né? Só pode ser ele. Não. O senhor pode perguntar para o Modesto, não, que ele já foi perguntado. Para o Nabil ou para o candidato Pérez. Isso, eu já perguntei. Então, vamos lá. A nossa base é a joia da coroa, né? Quer dizer, ela representa o que melhor o clube pode ter, tanto em matéria de revelar jogadores que nos ajudem a ganhar títulos, como no sentido financeiro. Quer dizer, o clube consegue se equilibrar, de certa maneira, graças à venda recente de jogadores gerados dentro de casa, porque o clube contrata mal. Aliás, faz tempo que não contrata, né? Costumo dizer, ultimamente o clube tem contratando assim 3 parcelas sem entrada. Paga primeiro, depois não paga mais nada. Mas isso está ótimo. Então, recentemente, houve uma denúncia nos meios de comunicação de corrupção na base. Uma denúncia séria, colocada por um canal importante de televisão. Isso assustou, isso afeta a nossa imagem. O senhor que trabalhou no Santos, poderia dizer alguma coisa a respeito disso? Se houve uma sindicância, se alguma coisa foi explicada, se alguém foi punido? Olha, como eu te disse, o trabalho que eu fiz no Santos não atuava junto ao presidente, nem acompanhava todas as negociações, contratos, etc. Em relação à base, eu concordo contigo, a base do Santos precisa de uma reformulação completa, precisa de profissionalismo, porque é ela que sempre salva o Santos. Quem salva o Santos nos piores momentos é a base, é a coroa do rei, concordo contigo. Então precisa de uma gestão mais efetiva, de mais acompanhamento, de uma política de integração da base com o profissional, entendeu? Então, é isso aí, tem reformulação completa, conceitos que já eram conceitos antigos. O Santos está perdendo o seu lugar para outro time da capital, que está revelando mais jogador, está fazendo mais campeonatos. Nós estamos perdendo espaço e a nossa lenda de que revelamos os melhores talentos, essa lenda está indo embora. Ela está se evaporando. Existem algumas revelações que foram, na minha concepção, ele foi abruptamente colocado no profissional, poderia ter uma passagem pelo Sub-23. O Sub-23 é muito mais um depositário de empresários do que das nossas próprias revelações.
quando ele deveria ser utilizado pelas nossas revelações. Então, eu concordo contigo, é preocupante a situação da base, nós temos que assumir e mudar tudo, mudar para valer. 1 minuto, candidato. Ok, mas pelo jeito vai ser fácil a próxima gestão poder resolver isso, porque, afinal de contas, hoje saiu a notícia, como o Modesto bem colocou, desse superávit que a gente tem. Até fiquei contente, a situação do clube, finalmente está melhorando um pouco. Aí chega a noite, a gente acaba recebendo a notícia do empresário Ricardo Oliveira dizendo que ele está há 4 meses sem receber direito de imagem. É vergonhoso isso. Quer dizer, amanhã esperamos que essa gestão faça outro comunicado, desmentindo o jogador e seu empresário. Espero isso em nome da boa gestão, senão é coisa de louco. O time está com superávit, está às mil maravilhas, tudo certo, e os nossos jogadores atrasados de novo. Essa é o presidente, sei lá, deixamos de pagar direito de imagem com dinheiro no caixa. Imagina sem dinheiro. 30 segundos, candidato. Olha, eu concordo contigo, também tem informações do que você está falando, né? Mas está tudo um país das maravilhas. Nosso presidente disse que está lindo, né? O céu está azul de brigadeiro, não se deve nada, não se atrasa salários, e, no entanto, você vê os jogadores em campo, né? Com aquele empenho todo especial, e a gente sabe que jogador que não recebe, não joga. E aí está o resultado. Ultimamente eles devem ter recebido alguma coisa e passaram a jogar mais um pouquinho. Muito obrigado. Próximo candidato, o candidato Modesto, terá que fazer a pergunta para o candidato Nabil, obrigatoriamente. Eu de novo? Não, o senhor fará pergunta agora. Bom. Você, Nabil, renega, mas isso é uma questão sua de foro íntimo, renega apoios. Mas você sempre defendeu a gestão Odílio quando você fazia o seu papel de conselheiro. Você disse que não era função do conselho analisar a venda de jogadores, mas é sim, você precisa conhecer o estatuto que vocês fizeram. Você diz que não pediu, que pediu para não ter a avaliação do conselho na venda de jogadores, porque não era permitido vender jogadores. É permitido com autorização do conselho. E você disse que não. Conheça o estatuto, Nabil. Você permitia ou não permitia o estatuto pedir a venda de jogador? 1 minuto e meio, candidato. Não permite. Por favor, torcedor, que consiga, abra o estatuto. Nos últimos 3 meses de gestão, tanto compra quanto venda, tem que ser permitido anteriormente pelo Conselho Fiscal, que é eleito pelo Conselho Deliberativo. O senhor está de novo falando coisas... Bom, o senhor não gosta mesmo do estatuto. O estatuto para o senhor quer rasgar. Essa que é a grande verdade. Nada o senhor cumpre no estatuto. Tanto que suas contas foram reprovadas. Elas não existem. Agora, eu não renego apoio. Eu simplesmente desminto o que vocês querem afirmar, uma coisa que não existe. Vocês querem que eu tenha o Odílio como meu apoio. Ele não é. Ele não existe. Eu não vejo o Odílio há 3 anos, como acho que tantos outros, como o próprio jornalista falou. Eu vejo o Marcelo Teixeira sempre. Se você falasse de qualquer outra pessoa que eu já fui conselheiro, do falecido Laor, do falecido Samir, óbvio. Agora, o Odílio foi um vice-presidente da gestão Luiz Álvaro do Ribeiro, que foi o maior vencedor pós-Atier Jorge Cury. Isso é inegável e ninguém pode negar. O torcedor sabe disso. Nós não podemos negar os títulos que o Santos teve, como o próprio presidente Marcelo teve os títulos de 2000 e 2004. Não se pode negar as vitórias do Santos. Agora vocês querem trazer o prejuízo todo para nós aqui, sem nunca ter participado nem de nada remunerado, nenhum cargo no Santos Futebol Clube. O torcedor sabe quem nós somos. Pode confiar. 1 minuto, candidato. Pode confiar. Pode confiar de novo que você jurava que seria uma boa gestão. Você jurava e falou e repetiu isso, que o mesmo grupo que foi prometido como salvador do Santos Futebol Clube,
os 4% do PIB, os 40 milhões do fundo, tudo isso você hoje renega. O vice, o Conforte é meu vice. Eu estou com ele e reafirmo ele. Você renega o vice, que foi escolhido pelo Conselho como presidente quando o Luiz Álvaro não conseguiu mais seguir na gestão dele. Mas você prefere negar tudo, é um direito que você tem. Eu concordo nesse aspecto com o Pérez. 30 segundos. Presidente, o senhor continua querendo confundir o sócio não é mais bobo. Não tem nada a ver o executivo com o legislativo. O senhor negar a presença do Conforte, o que eu tenho a ver com o Laorgo e com o Odílio? Não tive nada, apenas um conselheiro, como fui de novo do Marcelo e do Samir e como de tantos outros. O senhor quer confundir a cabeça do sócio torcedor, mas o sócio não é. O sócio é esperto o suficiente para saber o que o senhor está querendo enganar todo mundo. Muito obrigado aos candidatos. Próximo candidato agora, o candidato Nabil, fará a sua pergunta obrigatoriamente para o candidato Rueda. Andrés, você fala muito de que o comitê de gestão é muito mal trabalhado, muito mal, não exerce a função como deveria exercer segundo o estatuto. Você disse que vai fazer, em algumas conversas que nós tivemos, você disse que vai fazer algumas reuniões ao vivo, ou registrar via filmagem, enfim. Mas o estatuto deixa claro que toda reunião do comitê gestor tem que ter ata registrada no Conselho Deliberativo. Ou seja, o mínimo que o torcedor precisa, e o estatuto também permite que o sócio, o conselheiro, entre no site do Santos, coisa que não acontece atualmente, e veja como foram as reuniões do comitê gestor. Eu queria entender o que você quer dizer quando eu ainda não entendi isso. Acho que o torcedor está querendo saber também. 1 minuto e meio. Sócio. O nosso estatuto é muito moderno nesse sentido. Só que as gestões do clube ou se fazem de boba ou não entendem. A gestão anterior, do Odílio, tinha ata, porém não existe nenhuma registrada nem no nosso conselho. Sumiram, simplesmente sumiram. As atas devem ter as reuniões do conselho de gestão devem ter um rito formal. Elas devem ser gravadas, a ata tem que ser registrada em cartório, o voto tem que ser aberto. O sócio tem o direito de saber quem votou no quê. Eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, duvido que tivéssemos o problema da compra do Leandro Damião. Como também não teríamos o problema da venda de Giovânio. Isso não ocorreu. Agora, o pessoal adora esse tipo de coisas porque, de novo, impera o presidencialismo no clube e no futebol brasileiro. Isso que tem que ser mudado. O futebol mudou, estamos no século XXI. Os hábitos atuais são de metade do século XX. A sociedade mudou, o futebol tem que mudar. Não pode uma pessoa decidir pelo futuro do clube. Isso não funciona mais assim em lugar nenhum. E isso que nossa chapa se propõe a mudar. Decisões colegiadas e consensuais e abertas. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto, candidato. Na verdade, Andrés, torcedor, sócio, o estatuto é muito mal exemplificado dentro de um comitê gestor, né? Até hoje ele é um nenê que está crescendo, fazem 6 anos, né? Então ele está ainda crescendo, está em fase de crescimento. Então as pessoas que exerceram essa função até hoje, acredito que não saibam usá-lo. O comitê gestão, na verdade, seria um conselho de uma grande empresa. Você tem os conselheiros ali, os 9 que são o presidente, vice e mais os 7 do comitê gestor, para decidir, tomar todas as decisões cabíveis, seja mensal, diária, semanal, só precisa pôr em prática e está faltando essa prática. Então, o que eu acredito é exatamente que o nosso estatuto é moderno, precisa de reajustes e precisa ser feito reuniões em cima dele, sim. Modernizado. O gestor hoje do Santos precisa ser transparente. Nós vamos fazer uma transparência e eu acredito que nós vamos passar isso para o nosso sócio. 30 segundos o senhor tem ainda, candidato. Na verdade, o que o estatuto precisa acontecer com ele é ser cumprido. E cabe
ao Conselho, cabe às comissões, à Comissão Fiscal, exigir que seja cumprido. Quer dizer, é um absurdo. Com o Estatuto Novo, não existia uma ata da última gestão antes do Modesto. Simplesmente sumiram. Quer dizer, ninguém mais pode ser responsabilizado pelas decisões que tomaram. Obrigado, candidato. Nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o último deste encontro, você confere as considerações finais de cada candidato. Até já. Voltamos ao vivo. Quero começar esse bloco agradecendo a imensa audiência dos internautas do Brasil e também de fora do país. O Santa Portal está batendo seu recorde de acessos neste debate. Muito obrigado. Agora para o último bloco do debate, com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Os candidatos fazem suas considerações finais. Mais uma vez, vamos conferir as regras deste último bloco. O debate terminará com a última consideração de cada candidato. Valerá a ordem invertida do primeiro bloco, ou seja, o último a falar no primeiro bloco será o primeiro a tecer as considerações finais. Tempo de cada candidato, 2 minutos. Obedecendo então a ordem inversa do primeiro bloco, o primeiro candidato a fazer suas considerações finais, candidato Modesto Roma Júnior. Eu quero agradecer a essa imensa audiência, Irineu, audiência de todos os santistas. Lembrar, Andrés, que realmente da gestão anterior não tem nenhuma ata no Conselho Deliberativo. Desse ano, temos todas as atas registradas no Conselho Deliberativo à disposição dos conselheiros. Nós precisamos fazer mais 3 anos dessa nossa gestão. Precisamos trabalhar para o Santos continuar gigante. Precisamos que você vote chapa 4, que você renove essa confiança que vocês me deram nesses 3 anos. Nós não podemos mais ter aventuras como nós tivemos nas gestões passadas. Nós precisamos do Santos forte, gigante, por mais esses anos. Nós precisamos do Santos crescendo como está crescendo, pagando as dívidas como estamos pagando. Não adianta vir com falácia, não adianta vir com historinha, porque nós temos responsabilidade profissional. Nós temos responsabilidade com os nossos funcionários, com os nossos atletas. Eu não quero mais ver, como vi quando cheguei no Santos, em 2015, funcionários chorando porque não tinha tido dinheiro para fazer a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo. Eu agradeço a sua confiança. Eu peço que vocês confiem e trabalhem para mais 3 anos da nossa chapa, da chapa 4, eu e Conforte, à frente do Santos Futebol Clube. Muito obrigado, candidato Modesto Roma Júnior. Considerações finais agora do candidato Andrés Rueda. Vamos lá. Não fosse pela minha presença, talvez um telespectador menos avisado acharia que isso aqui é uma reprise do debate de 2014. A gente tem as mesmas caras, os mesmos candidatos, as mesmas promessas, quase as mesmas brigas. Uma hora superávit, outra hora não paga a conta, quer dizer, não muda nada, né? E o clube continua. Cada 3 anos a dívida aumenta um pouco, a gente não ganha título importante, a gente não reforma a vila, que tanto se fala, melhorar o programa Sócio Rei. Então, nossa, isso aqui ninguém falou, estranhei até hoje. Ninguém falou de programa, né? Só se falou de se usa, aluga ou não Pacaembu, quer dizer, programa é mesmo, ninguém falou. E nem precisava, porque é igual. O que o clube precisa, todo mundo sabe, os sócios sabem, os candidatos sabem. Se você pegar os 4 programas de trabalho, são praticamente iguais. E se você olhar 3 anos atrás, vai cair de costa, porque também é igual. O problema é que ninguém executa nada. Então a gente passa tempo, nossa dívida aumenta, nossos problemas continuam
E de 3 em 3 anos estamos aqui nessa fantástica casa, onde agradecemos a acolhida e a audiência que estamos tendo, discutindo briguinhas. Se contabilmente tivemos superávit, déficit, a situação é grave. E quem pode mudar isso é você, sócio, que na verdade é o dono do clube. Seu clube está sendo maltratado. Saiba escolher. Comece profissionalizando a presidência. Olhe os currículos dos presidentes e você diga em quem vai confiar a tirar o clube dessa situação e fazer alguma coisa. Pequena que seja, alguma coisa tem que ser feita. Obrigado a todos. Muito obrigado, candidato André Azueda. Próximo candidato a fazer suas considerações finais, candidato José Carlos Pérez. Queria fazer uma mensagem para o associado do Santos Futebol Clube. Estou preparado para assumir o clube. Sou o único candidato que pode unir todos os grupos. O Santos é um vaso que caiu do 6º andar e se quebrou. E cada pedacinho é um grupo. É grupo de 5, de 20, de 50. O que nós estamos propondo é fazer um Santos só. Um Santos que não é uma ilha. É um Santos que, para chegar nessa ilha, tem que ir no barquinho do rei. Nós queremos criar pontes para que todo mundo tenha a possibilidade de trazer alguma coisa para o clube. Não terei empresário de estimação. Não terei, isso vocês podem cobrar. É fazer uma base forte, é fazer um clube forte, um clube unido, um clube jogando 50% em São Paulo, 50% em Santos, para que a gente vá buscar receita. Receita que vai vir de volta para essa cidade. Esta cidade que eu amo de paixão, de coração, que não saio dela, sempre que posso estou aqui, todos os domingos, sábados. Eu amo esse clube de paixão também e sou o único que pode unir o clube. Menos ódio, mais união, é o que eu falo. Eu estou preparado e peço o seu voto. Chapa 1, José Carlos Pérez, meu companheiro Orlando Rolo, Odir Cunha, que vai agregar muita força para o clube. Nós precisamos ter um time forte, nós temos um nome forte, nós temos uma marca forte. Vamos negociar com as TVs desde que elas respeitem a nossa marca, respeitem o nosso clube. O Santos precisa ter reputação, ter um departamento que cuide da sua imagem, porque o que está acontecendo é que nós temos dificuldade no mercado. Eu senti, nesses meses que trabalhei nesta gestão, a dificuldade em São Paulo. Ninguém acredita mais no Santos. Não passa aquela mensagem de respeito aos contratos, respeito aos parceiros, respeito aos sócios. Candidato. Então obrigado. Eu agradeço muito e obrigado. Muito obrigado, candidato José Carlos Pérez. Candidato Nabil Kasnadar, para as suas considerações finais, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer aos associados, a TV Santa Cecília, a vocês todos que participaram aqui. Associado, eu peço para você comparecer no dia 9 de dezembro, entrar no nosso site, osantosquequeremos.com.br, ver os 12 princípios. Nós faremos um Santos mais moderno, mais ético, com transparência, faremos um portal de transparência. Nós teremos um time de notáveis, como já disse aqui, com Walter Schalka, Celso Luducas, Amir Solmoge, Celso Jatene e outros mais. Vocês podem confiar que a gente vai levar o Santos para um novo patamar. Vamos tirar essa dormência que está o clube. Nós somos a única e verdadeira oposição. Nós não participamos em nenhum momento dessa gestão. Nós vamos assumir sim o Pacaembu, porque o Pacaembu nos trará receita. Nós já fizemos os cálculos, 2 clássicos por ano no Pacaembu fará o pagamento do estádio, do aluguel do ano. 2 jogos no Pacaembu com 2 clássicos, 40 mil pessoas, é só fazerem as contas. Não tem segredo. E vamos tirar essa dormência que está a nossa torcida. Nós vamos fazer um clube profissional. Nós contamos com você. 2 clássicos são Chapa 2, vote na Chapa 2. Torcedor, saia de casa no dia 9, vai votar na Federação Paulista de Futebol, compareça a Vila Belmiro, nós estaremos aqui, não deixe de vir votar. Você, o Santos depende de você, o sócio depende de você, esse é o Santos que nós queremos. Então nós contamos com vocês, vamos tirar isso daqui, vamos fazer um novo Santos, Chapa 2, sempre. Boa noite e obrigado a todos. Pode confiar. Obrigado, candidato Nabil. Termina aqui o primeiro debate da Santa Cecília TV com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Em 6 blocos, os candidatos puderam expor suas ideias e planos para o futuro do Santos Futebol Clube. A Santa Cecília TV espera, assim, ter contribuído para um processo eleitoral justo e democrático,
Obrigado aos candidatos à presidência pela participação no debate. Obrigado aos candidatos à vice-presidência que também participaram desse debate. Obrigado aos nossos jornalistas convidados pela participação. Obrigado ao Dr. Marcelo Henrique Veronesco, nosso consultor jurídico. Mas obrigado principalmente a você, telespectador da Santa Cecília TV, pelo carinho da sua audiência. E obrigado a todos os internautas que nos acompanharam pela internet e pelas redes sociais, pela grande audiência desse debate. Temos um novo encontro no próximo dia 7. Obrigado mais uma vez a todos vocês e uma boa noite. Olá, boa noite a todos que acompanham a Santa Cecília TV. Terminou agora há pouco o primeiro debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Neste momento, nós vamos conversar com os 4 que vão fazer um balanço sobre esse primeiro encontro. Ao meu lado está o José Carlos Pérez, da chapa Somos Todos Santos. Muito boa noite, obrigada pela sua presença. Como você avalia esse primeiro debate da Santa Cecília TV na cobertura, então, das eleições à presidência do Santos Futebol Clube? Olha, foi feito o possível. Não dá para responder, o tempo é muito curto, não dá para desenvolver aquilo que você propõe como projeto. Sinto muito que o Santos continua muito desunido, aqui ficou para quem assistiu o programa, que é muito ódio e pouca união, ou nada de união. Então, nossa proposta aqui foi para que juntássemos todos. Eu fiz uma proposta para os outros candidatos que fizessem, se eleito for, fazerem parte do meu comitê gestor, num ato de união mesmo. Nós precisamos de união. O Santos hoje está sofrendo no mercado porque não tem união e cada dia que passa vem uma notícia ruim. Mas o balanço foi muito bom, né? Eu espero que o eleitor do Santos possa ter julgado aquele que é melhor ou aquele que passou mais confiança para que aconteça aquilo que tem que acontecer no clube, para que ele não fique mais pequeno ou fique pequeno. O Santos é forte, é grande e ele pode vencer toda essa diversidade e juntos a gente fazendo um novo Santos. Queria mandar um abraço para minha esposa, Maria de Lourdes, que tem tido paciência comigo nesse negócio de Santos. Santos é uma cachaça que a gente ama de paixão e haveremos de fazer do Santos novamente o grande clube que o Santos foi num passado não tão distante, mas com a união de todos. Então eu volto a dizer para o eleitor que está ouvindo, vote na chapa 1, porque a chapa 1 ele defende a união de todos. Nós teremos todos no nosso comitê de gestão para fazer um Santos só, num ato de união e não de ódio. Ódio, o eleitor já está cheio. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, boa sorte. Obrigado. A repórter Camila está ao lado de outro candidato. Camila, é com você. Olá, Ione, boa noite a todos. Ao meu lado está o candidato Andrés Rueda, da chapa Fantástica União. Andrés, queria que o senhor fizesse um balanço, aí, uma avaliação sobre o debate, esse primeiro debate aqui na Santa Cecília TV. Bom, sempre é importante para o processo democrático, né, qualquer espaço onde o sócio possa conhecer um pouquinho mais de cada candidato. Infelizmente, pouco se falou de programas, de novidades, sugestões. Sempre há, como o nosso querido amigo Pérez comenta, parece que tem ódio no coração dos candidatos. O clube não suporta isso. Passadas essas eleições, isso tem que ser reestruturado. Existem no clube mais de 200 grupos políticos. Isso só mostra que tem alguma coisa errada. A gente briga há mais de um ano pela união de todas as oposições e situações e o clube, mais cedo ou mais tarde, tem que se unir. A situação não é boa, nem financeira, nem de gestão, e só a união pode alterar o futuro para o nosso clube. Obrigada. Ione? Quem vai falar agora é o candidato da chapa Santos Gigante, Modesto Roma Júnior, que é o atual presidente do Santos Futebol Clube. Modesto, fala pra gente qual é o balanço que o senhor faz dessa primeira noite. O balanço é ótimo. O balanço é um balanço democrático. Se fala de união, realmente a gente tenta essa união. Unidade se faz com atos. Na eleição anterior, nós tivemos o Pérez, tivemos o Rolo, tivemos o Fernando, tivemos o Nabil, tivemos na nossa gestão o Pérez, tivemos na nossa gestão
o Andrés, que veio com a chapa do Fernando Silva. Temos ainda o Capela, que também veio pelo Fernando Silva. Todos foram representados. O Quaresma veio conosco e hoje está concorrendo a vice-presidente com o Andrés Rueda. Isso é unidade, isso é proposta de união para o Santos Futebol Clube. O Santos se faz união com atos, o Santos se faz união com atitudes proativas. Nós temos que respeitar todas as candidaturas são importantes para um clube com a grandeza do Santos Futebol Clube. Disputarmos por lados opostos não significa desunidade, significa todos buscarmos o melhor Santos Futebol Clube. E o melhor é um Santos gigante, e Santos gigante é chapa 4, não se esqueça disso no dia 9. Muito obrigada pela sua presença, boa sorte. Camila. Ao meu lado está o último candidato, Nabil Kasnader, que também fará uma avaliação, um balanço desse debate. Ele é da chapa O Santos que Queremos. Nabil, faz um balanço para a gente, uma avaliação. O que o senhor achou desse debate? Óbvio que não deu tempo para falarmos de todas as propostas. Eu peço ao sócio para que ele entre no santosquequeremos.com.br e veja nossos 12 princípios. Como bem falou agora o presidente Modesto Romas, nós não participamos da gestão, nós somos na única e verdadeira oposição, ou seja, todos os outros candidatos tiveram sim sua chance e não fizeram nada pelo clube. Com relação ao candidato Pérez, ele fala em união, ele vem falando em união, que a gente quer todo mundo unido, mas ele esquece de colocar e falar para o associado que para você participar de uma gestão você tem que ter o mínimo possível de percentual para entrar no conselho. Caso você não participe do conselho, você não pode. Então, também não é verdade verdadeira isso que ele está falando. Sem falar que ele foi o primeiro a se colocar como candidato. Nós tentamos lá atrás a união, em nome de um outro nome, que era do empresário Walter Schalka. Ele falou na nossa cara que não aceitaria não ser o candidato, que ele se achava no direito por causa da sua idade, que era a última chance que ele teria. Então, ele falando aqui agora isso me espanta muito e eu tenho que falar o que realmente aconteceu. Ele não quis e nunca foi a favor dessa união. É isso. Obrigada, Nabil. Lembrando que a Santa Cecília TV promove o segundo e último debate no próximo dia 7. É a Santa Cecília TV na cobertura das eleições do Santos Futebol Clube.